E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Isso aqui é muito profundo, eu volto para falar sobre isso aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Primeiro, Paulo diz uma coisa muito interessante aqui. Ele fala assim, olha, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, e Paulo fala isso porque tanto Jesus se fez carne, como também o nosso primeiro contato com a palavra de Deus se dá pelo nosso intelecto. A gente ouve e depois crê. Então, o nosso contato com Jesus, mesmo que nós não tenhamos visto Jesus homem, o nosso primeiro contato com Jesus é pela carne, porque a gente ouve uma pregação que toca o nosso coração. Isso vem, né, chega ao nosso conhecimento, essa boa nova de salvação, e esse é o primeiro contato. Mas daí, se nós ouvirmos o Espírito Santo falando em nosso coração, nós recebemos aquilo que eu chamei de revelação de Cristo. Então Paulo diz assim, olha, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, ou seja, houve um antes e depois. Conseguem perceber isso nesse texto? Eu tinha uma história de vida. Jesus entrou na minha vida. A partir deste momento, a minha vida mudou. Eu conheci um Jesus histórico, eu conheci um Jesus cultural. Isso pode acontecer até na vida de alguém que nasceu num lar evangélico ou alguém que já frequenta a igreja há muitos anos e ainda não teve esse encontro real com Cristo. Talvez a pessoa conheça Jesus segundo a carne, vai na igreja, gosta da palavra, acha bonitos os cânticos, né, participa de tudo aquilo ali, mas quando sai do culto, levam a vida como se não servissem a Deus. Mas em algum momento, essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo e acontece isso, né? Ela deixa de conhecer Jesus segundo a carne e entra naquele texto que eu não separei para essa palavra aqui, mas é um texto importante. Eu vou até colocar o versículo aqui. Fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu vou colocar o versículo aqui, não é exatamente como eu falei, mas é interessante esse testemunho espiritual para que a gente possa então entender que nós realmente nascemos de novo. E o que eu gosto aqui, o versículo 17, quando eu falei que eu gosto da tradução em português que chega para nós, porque Paulo, ele é muito cuidadoso, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. O que ele diz aqui? E assim que, versículo 17, se alguém está em Cristo, ele abre uma ressalva. Pode ter alguém na igreja que não esteja em Cristo. Pode ter alguém na igreja que está frequentando ali por outras razões, por outras intenções. Talvez, e eu sei de casos assim, talvez você também saiba, e é fácil imaginar uma coisa dessa, alguém que é empresário e que é crente e que gosta de ter no seu quadro de funcionários pessoas que sejam crentes. Alguém descobre isso. Essa pessoa, de repente, dá um jeito de frequentar a igreja, dá um jeito de participar da igreja ali, para que possa conseguir acesso a essa vaga de emprego. E eu citei uma coisa, mas tem várias outras, né? Entrar num relacionamento, né?
tem alguém na igreja que interessa essa pessoa e essa pessoa passa a frequentar lá. Promessas, muitas vezes vazias, mas promessas de prosperidade, de barganha. Né? Você dá uma coisa e recebe outra, enfim. E isso tudo leva muitas pessoas a frequentarem a igreja. Então, se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja. Você percebe o quanto isso é profundo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja que há um rompimento com a velha vida. Você não vai voltar as costas para os seus amigos, você não vai voltar as costas para a sua família. Você não precisa fazer nada disso. Na época, né, do começo da igreja ali, do judaísmo, e quando chega o evangelho considerado uma seita, as pessoas muitas vezes aceitavam a Jesus e tinham que romper com a família, tinham que romper com tudo, né? Se tornavam fugitivas até. Hoje em dia não há essa necessidade de romper amizades. E uma amizade verdadeira vai compreender se você deixar de frequentar os mesmos lugares que frequentava antes de estar em Cristo. Quando alguém está em Cristo, e ele tinha pessoas que viviam no pecado, agiam, gastavam seu tempo com o pecado. Essa pessoa que está em Cristo agora vai sair dessa prática. E que bom que essa pessoa possa continuar amiga dessas, para que com o seu testemunho de vida possa também trazer essas pessoas para Cristo, não apenas para a igreja, mas para Cristo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse texto é muito forte. Pondere sobre isso. Se alguém está em Cristo, há a possibilidade de alguém estar frequentando a igreja e não estar em Cristo. Estar apenas participando de um movimento. Um dia está na igreja, outro dia está desanimado, está triste, não quer ir mais para a igreja. Enfim, isso é um caso a se pensar.